Olá, seja bem-vindo a mais um programa Atentos. Eu me chamo Nicasso Carvalho e hoje vamos falar um pouco sobre Sociedade Anônima de Futebol. Solta a vinheta, Mário. Então, neste novo encontro, vamos inaugurar uma nova linha editorial. Este será agora um programa que focará a sua energia em temas relacionados ao mundo corporativo e empresarial, tocando aspectos relacionados ao direito privado. E o tema que está nas manchetes dos jornais desde o ano passado é a Sociedade Anônima de Futebol. Uma nova lei veio trazer novas formas de se organizar no âmbito desportivo. Em 1933, pelo que diz a história, o Brasil viveu uma transição entre o esporte amador para o esporte profissional. Naquele tempo existia uma reflexão se isso seria positivo ou não. A disputa entre a emoção natural do ambiente esportivo com o realismo econômico necessário. O Brasil editou e promulgou no final do ano passado, no segundo semestre, uma nova legislação. E aí você deve ter visto nos jornais. Temos o caso do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo. O formato empresarial pode ser um caminho de salvação para clubes que estejam passando por dramas econômicos, mergulhados em dívidas, a despeito de sua relevante história na sociedade brasileira. E como isso acontece? Que principais regras foram definidas pela legislação para que os clubes pudessem se transformar em um clube empresa, como diz o jornalismo? Bem, algumas regras foram definidas e eu vou aqui introduzir o tema nesta conversa. E garanto a vocês que logo em seguida, na próxima semana, produzirei um texto aprofundando mais o conteúdo. Mas basicamente existem 3 hipóteses que a lei traz, autorizando que um clube que historicamente foi constituído no formato de uma associação sem fins lucrativos passe a se tornar uma empresa, nessa modalidade de sociedade anônima. A primeira, é a possibilidade do clube se transformar integralmente em uma sociedade anônima, passar a ser uma empresa. A segunda é que o clube separe a sua estrutura, tanto de lazer, cultura e esporte, para um lado e para o outro fique o futebol. Afinal de contas, essa legislação versa especificamente sobre um esporte, que é o futebol. E aí o departamento de futebol do clube assumiria as obrigações, as atribuições relacionadas à prática do futebol, o desenvolvimento dessa atividade, e isso seria possivelmente negociado para se transformar no clube empresa. Então, nesse caso, nessa segunda hipótese, apenas o departamento de futebol seria transformado num clube empresa. Pois bem, aí a pergunta que vem é se existem limites para essa alteração. Sim, a lei, ao passo que perseguiu a inovação na intenção de proteger os clubes, ela também reconheceu a importância histórica e tentou aí proteger e preservar assuntos tradicionais. Ainda que uma nova empresa chegue e compre participação societária na intenção de administrar e gerir o futebol de um clube, a exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro, com o Botafogo e com o Vasco, a associação original reserva para si o direito de vetar, por exemplo, a mudança da cor predominante de um clube, a alienação de um patrimônio histórico como um estádio ou como um clube de piscina, futebol, campo e divertimento. Afinal de contas, historicamente era uma pessoa jurídica voltada também para lazer, tinha um cunho associativista. Então isso a lei preservou, né? Garantiu, portanto, a proteção à história do clube, reservando direitos às pessoas jurídicas originais, formatadas na modalidade de associação. Outro item relevante que a lei veio a assegurar foi o cumprimento das obrigações contraídas pelo clube antes de sua transformação. Ou seja,
Imagina que o Vasco já acumulava uma dívida significativa, né? E esse foi um dos motivos, inclusive, do clube buscar essa solução. Então, a transferência de propriedade para um terceiro que adquiriu as cotas da empresa não exime o clube do pagamento dessas dívidas. Pelo contrário, a própria lei vem dizer 20% das receitas correntes mensais devem ser destinadas ao pagamento das dívidas. E assim a gente vê também nas manchetes, né, nas notícias, quando Ronaldo adquiriu o Cruzeiro, quando um investidor britânico, salvo engano, adquiriu o Botafogo, e mais recente agora nós estamos vendo a transação acontecendo no Vasco. Em todos esses casos, mantém-se a obrigação de quitar as dívidas, com um mínimo de 20% da receita, mesmo que só o departamento jurídico, o departamento de futebol, seja transformado em sociedade anônima, ele tem o dever de quitar as obrigações, as dívidas adquiridas no âmbito do futebol. Além disso, dividendos, ou seja, lucros evidenciados pela operação da sociedade anônima do futebol, devem ser repartidos no percentual de 50% para também pagamento de dívidas. Então, a inovação veio, trouxe talvez um novo horizonte para o futebol brasileiro. Alguns clubes que se preservam e que têm hoje uma saúde financeira talvez não imaginem essa solução como algo necessário, mas muitos, inclusive tradicionais, com bastante torcida esperada pelo Brasil, têm encontrado na sociedade anônima do futebol um porto seguro para resolver a crise financeira e, com isso, né, transformar a realidade e passar a desenvolver práticas esportivas com maior saúde. E, para finalizar, fica a mensagem, né, de que a inovação legislativa veio no momento em que o Brasil estava vivendo por uma crise econômica, financeira, decorrente dos efeitos da crise sanitária da Covid-19, mas já era uma luta antiga de muitos clubes. Há muito tempo o Brasil tentou implementar medidas que amenizassem o drama vivido pela economia do futebol. A exemplo, o time mania, a exemplo, os parcelamentos autorizados de tributos, mas em nenhum momento os clubes conseguiram reerguer a sua estrutura, o seu balanço patrimonial, e encontram agora, nessa nova modalidade, uma opção de sair da crise. E o interessante disso tudo é como o direito empresarial, o direito societário, pode alcançar níveis, tocar relações sociais que nós até então nem podíamos imaginar. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, porque se você interagir, eu garanto que na próxima semana haverá um texto novo com todos os detalhes dessa nova legislação. Acompanhe nas redes sociais, siga o canal do CCGD e envie a mensagem para amigos e amigas. Obrigado, até mais.